Enfim, o Inter fez as pazes com a vitória. Conseguiu bater o Juventude por 3-1 nesta tarde de sábado aqui no Beira-Rio e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Espantou um pouco a desconfiança dos 4 jogos sem vencer. O técnico Roger Machado abriu diversas questões na entrevista coletiva. Afinal, o Inter tem um novo titular? O Wesley vai ser centroavante? Onde está Ricardo Matias? Onde está Luca? Vamos falar sobre diversas coisas que se falou aqui na Zona Mista, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, né, o Colorado venceu o Juventude por 3-1 e a gente está aqui para repercutir, obviamente, o que aconteceu aqui no estádio Beira-Rio. Muitas informações dadas pelo técnico Roger Machado e que a gente começa a ter alguma perspectiva, né, de futuro em relação ao nosso Colorado. Esse conteúdo em nome da Telmaster, que é aquela solução para a tua empresa, para melhorar a comunicação da tua empresa. Diversas situações em PABX, tudo via nuvem, né, com aquela questão, né, de ter, de repente, uma tradução via inteligência artificial da reunião e que tu tem com o teu cliente para anotar todas as demandas, né? Então, é um facilitador para a tua empresa. Chama a Telmaster, eu tenho certeza que ela vai ter um plano adequado para a tua empresa, independente de pequena, média ou grande porte, você terá, né, a solução para melhorar a comunicação da tua empresa, certo? Telmaster, o link está aqui na descrição, o QR Code está aqui na tela, então chama eles para fazer, né, esse upgrade no teu negócio, tá certo? Turma, vitória do Inter 3-1, é óbvio, né, que não começou da forma como a gente imaginava, aliás, começou, né, dando aquele gatilho, né, já relembrando o jogo do Nacional, né, onde o Inter tomou 3 gols de forma muito rápida no primeiro tempo, o Juventude saiu ganhando aqui no Beira-Rio, a partir, né, do gol marcado pelo Batalha, né, o muito bom jogador, inclusive, do Juventude, jogador de muita força física, de muita imposição, e que acabou, né, aproveitando um lançamento longo, Gilberto escora e o jogador acaba marcando o gol do Juventude. O Colorado, né, acaba reagindo, né, no primeiro tempo ainda, e aqui tem que destacar uma coisa, né, já puxando o que o Roger disse na coletiva. Muita gente está contestando, né, uma queda de rendimento ou uma oscilação do time do Inter, e o Roger disse que não vê dessa forma. Entende que o Inter está tendo que se adaptar de outra forma, né, perante os adversários. Os adversários, obviamente, a partir do momento do Inter, do título gaúcho, dos 16 jogos de invencibilidade, o Inter acabou, né, fazendo algumas adaptações, né, e os adversários, óbvio, vão estudando o time, vão marcando as principais valências e tudo isso acaba, né, tendo um custo, né, de ter que se reinventar, de ter que achar coisas novas dentro do campo. E contra o Nacional, né, o Roger exaltou a bola longa, onde saiu o gol do Bernabéu, o lançamento do Romero. Num lançamento longo também, né, sai o pênalti que o Wesley sofre, que depois é convertido pelo Alan Patrick. E de qualquer forma, né, hoje o Inter conseguiu achar este recurso na bola parada, que foi em 3 cobranças de escanteio, onde também saiu o gol, né, do Fernando contra o Nacional. 3 assistências do Alan Patrick, que para mim, não só pela contribuição decisiva, foi o melhor jogador em campo, né, participativo, né, um cara que não se omite do jogo, né, sempre dele sai alguma coisa diferente, e dessa vez foi a mesma coisa, né. Primeiro, uma cobrança no primeiro pau, o Vitor Gabriel faz o gol de cabeça, no segundo a mesma coisa, um cruzamento no segundo poste, e aí a gente tem que exaltar, né, quando é uma vez pode ser sorte, na outra, né, pode ser mérito também do defensor, pode ser mérito da finalização do jogador, né, uma pedrada de cabeça, né, uma cabeçada espetacular e que colocou o Inter em vantagem no estádio Beira-Rio. Então o Vitor Gabriel, né, que voltou contra o Nacional, passa a ser, né, uma opção importante do Roger Machado. E, cara, é mérito também se ganha jogos assim, né? Quantas vezes a gente vê aqui no pós-jogo debater que o Inter teve 18, 20, 30 escanteios e não saiu nada. Lá em 2006, né, a arma do Inter também foi jogo aéreo, né? O Índio fazia muitos gols, em Grenal também. Em outros momentos, né, também saíram gols importantes do Internacional em bola parada, então é um recurso e tem que aproveitar. Então exalto aqui, né, essa participação. Óbvio que a gente gostaria, né, de ver gols de bola circulando, né, de jogadas trabalhadas, mas nem sempre é possível. O importante hoje era conquistar os 3 pontos. O terceiro saiu num gol do Borré no segundo tempo e precisávamos desse gol de atacante, né? Ele entrou no segundo tempo, o Valência não fez um bom jogo. Não estou entre aqueles que está execrando o Valência nesse momento. Acho que não passa pela melhor fase, mas também era o Valência que estava fazendo gol lá na Fonte Nova contra o Bahia na estreia da Libertadores. Jogador que foi muito importante contra o Cruzeiro aqui no Campeonato Brasileiro.
Perdão, e teve, né, obviamente, uma participação importante na final do Campeonato Gaúcho. Então acho que tem que recuperar o Valência, até porque não estamos vivendo um período de janela de transferências, o Valência vai ficar no Inter, o Valência tem contrato com o Inter, então não vejo agregar em nada nessa discussão sobre saída do time, ainda mais agora com uma possível lesão do Borré, que tem, né, uma suspeita de lesão muscular na coxa e deve parar aí por no mínimo 20 dias. É a previsão inicial que eu tenho, óbvio que ele vai passar por exames esse domingo, vai, né, ser avaliado pelo departamento médico, o Inter se representa só na segunda-feira e de qualquer forma, né, a gente sabe que para terça, para sábado contra o Corinthians a gente não vai ter esse jogador. Então o Borré tá fora, fez o gol, retomou a confiança e um pecado, né, que tenha obviamente a lesão muscular que vai o tirar de combate por algum tempo. O Roger foi perguntado sobre algumas questões envolvendo os atacantes, né? Em especial o Luca e o Ricardo Matias, que hoje não estavam no banco de reservas, poderiam ter entrado, né, na lesão do Borré. Acabou que o Wesley foi deslocado para falso 9, o Roger disse que gostou do Wesley como falso 9. Eu confesso que fiquei um pouco assim espiado, né, porque a gente já não tem o Carboneiro, né, que está retomando, né, a sequência aí a sua volta ao time. O Wesley teve duas situações na frente do goleiro do Juventude e não finalizou, acabou, né, se perdendo com a bola, então eu prefiro o Wesley onde está. A temporada do Wesley não é das melhores, é um cara muito participativo, né, sofre pênaltis, é bom de 1 para 1, mas como centroavante foi onde ele teve a pior fase no Cruzeiro, né, onde foi execrado pela torcida do Clube Mineiro, inclusive. Então vejo que o ideal, né, para o jogo de terça-feira seria ter o Ender Valencia de novo. E aí tu tem o Luca no banco, tem o Ricardo Matias, que estão com problemas físicos, segundo o Roger, né? O Luca tem um problema, né, muscular e o Ricardo Matias tinha um problema no joelho, né? Uma entorse aí no joelho, tanto é que ficou fora do jogo do Sub-20. Vamos ver se para terça-feira, né, a situação muda e a gente consegue ter esses jogadores, ou daqui a pouco achar alguém no Sub-20, né, que esteja jogando como centroavante, o próprio Christian Lucas, né, que foi inscrito na Libertadores pelo Inter, vai ter que ser a solução aí para jogar no ataque, né, e ser o reserva do Valência para esse confronto. Então vejo dessa forma que o Inter, né, vai ter que continuar encontrando soluções. Agora vem uma sequência ainda mais pesada, né, porque o Inter tá nessa batida, mas está em jogos em Porto Alegre, né, desde que veio jogar contra o Cruzeiro. O Inter jogou Cruzeiro, Atlético Nacional, Grêmio, Palmeiras, né, agora teve jogo contra o La Salle de Montevidéu, jogo contra o Juventude e fecha contra o Maracanã, né, sequência de jogos em casa, mas depois tem Botafogo fora, Corinthians fora, Nacional, Atlético Nacional, Maracanã, o próprio Sport Recife fora, então vai ser muitos jogos, muita viagem, muito desgaste e, cara, né, nós vamos precisar contar com alguma solução e com situações importantes aí por parte do nosso Colorado, tá certo? Então, gente, o Borré preocupa, né, o Inter encontrando soluções, né, o Roger também falou sobre a volta do Thiago Maia, revelou alguns bastidores que a gente já trouxe aqui no canal sobre este jogador, um jogador que quase esteve no Santos, forçou a sua saída, né, isso gerou um incômodo interno com a direção, que avisou que a negociação ia melar, e o Thiago optou por viajar da mesma forma, e agora, né, ele está retomando. O Roger revelou até um bastidor, né, de que conversou com o Thiago Maia na concentração no sábado, e ele pediu mais minutos, entrou hoje muito bem. O Bruno Henrique vem numa sequência de desgaste, né, vem comprometendo em alguns jogos, então acho que o Thiago Maia pode, por exemplo, na terça começar o jogo, e ser uma retomada para ele, até porque nós precisamos de todo mundo nessa sequência dura. Então, o Maia, né, a gente não sabe qual vai ser o futuro, mas ele tem que jogar, que nem o Natan. Natan a gente sabe que vai embora, mas hoje fez um grande jogo aqui no Beira-Rio, né, com situação de gol, né, se soltando durante a partida. Então, um cara que eu acho que vai agregar, até porque, né, o Brian Aguirre não tem reserva, se jogar todos os jogos a gente sabe que a única certeza é que ele vai acabar estourando. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui nesse canal tem o apoio da KTO, kto.bet.br, pelamos sueco, hein? Vitória do Internacional. Eu avisei que ia dar, que nós ia ganhar de 2-0 o jogo, 3-1, 3 menos 1, 2 gols de diferença, né? Passei ileso nessa aí. Então, kto.bet.br, hoje tem jogo aí do co-irmão, a gente dá aquela secadinha, né? Dá uma olhada nos jogos da rodada, muita coisa boa, e a chance extra, né? Que tá rolando nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O que é a chance extra? Você aposta R$10, coloca lá que é uma chance extra. Se a aposta não bater, os R$10 voltam em uma aposta grátis para você fazer. Isso vale para apostas de 10, 20, 30, 40 e R$50. Tá certo? Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!